para o rubro-negro do técnico Tite, pensativo, professor Diniz também aqui na nossa tela, e De La Cruz, numa entrevista para a TV Uruguaia, falou sobre o tamanho do Flamengo. Será que ele já está habituado? Agora ele está sentindo de perto o que é a nação, como diz Breler. Calma, vamos acompanhar. Calma. No, uno siempre imagina y también al tener a Georgian ya dentro del club durante muchos años, el hablar, el que te vaya comentando un poco el día a día, las situaciones, lo que es el club, uno ya se va imaginando y obviamente cuando llegué al club todo lo que me imaginaba, las expectativas que esperaba del club, a medida que va pasando el tiempo me voy dando cuenta al lugar donde vine y bueno, creo que la infraestructura que tiene el club es muy sorprendente. Já está se sentindo em casa, Rafael Prats? Eu te pergunto, e antes de você responder, eu já digo, como que o cara não vai se sentir em casa? Com aquela estrutura, com aquele time, com aqueles companheiros, com salário em dia, com torcida lotando o estádio sempre. Se o cara não se adaptar nessa, vai se adaptar onde? Mas veio de um gigante também, né, do River Plate, que é um dos grandes clubes da América do Sul, do futebol mundial também. E De La Cruz tem jogado muito bem. De La Cruz teve um começo que o Tite, me parece, também para entender a maneira que iria colocá-lo, até chegou a utilizá-lo pelo lado direito um pouquinho, né, em alguns jogos da primeira fase do Carioca. É um jogador que conhece muito a função, porque ele, a partir do meio-campo, jogou quase em todas ali em diante. Né? Já foi o 8, já foi o 10, já foi o 7, já foi o 11. E onde melhor? Onde você o vê melhor? E parece que nesse lugar que ele está jogando agora no Flamengo, Abel. Pelo centro, muitas vezes, saindo muito do centro pelos lados do campo, porque é um jogador que se adapta muito bem às funções do meio ali em diante, né? E claro que teve a contusão do Gerson, que eu acho que isso ajudou, entre aspas, o Tite a encontrar algumas funções, algumas posições de atletas do meio para frente. Perdeu um jogador e ajudou. Porque às vezes o Rio leva para o mar, ô Breder Pires. O que acontece? Você perde um. Não, mas não está no Rio. Não Rio de Janeiro. É porque você vai encontrando posições de outros jogadores. E o Flamengo chega ao Fla-Flu, além da grande vantagem que tem, um momento muito positivo. O time está muito sólido. O time fez um primeiro jogo muito bom na semifinal, né? Tirou a sede de bola do Fluminense. O Fluminense não teve chance praticamente. Um time que tem tanto volume de jogo como tem o Fluminense. É muito difícil ficar tão apagado como esteve no primeiro jogo, e o De La Cruz faz parte disso. De La Cruz é um jogador que resolve problemas do Tite, tem jogado muito bem, e o time chega em um momento de algo positivo, muito confiante, bem treinado, equilibrado como time, a vantagem é boa e o time está bem também, e passa muito pelo De La Cruz. Sabe isso. Que esse início bom, como muita gente já esperava, não é tanta surpresa, né? Do De La Cruz no Flamengo, tá confundindo minha cabeça, Prats. Por quê? Porque o Gerson é o Adílio dos tempos modernos. Isso. Aí chega o De La Cruz também, no meio de campo, negro, jogando bem. Isso é um segundo Adílio dos tempos modernos? Agora Isso daí é danado. Você ficou numa sinuca Agora você se enrolou. Eu até ousaria dizer que o De La Cruz é mais segundo Adílio dos tempos modernos que o Gerson. É mais Adílio do que o Gerson? Eu acho, porque o Adílio era o antigo meia-direita, né? 5, 8 e 10. Não tinha muito esse conceito do segundo volante. Gerson pode ser também. O volante era o Andrade. O Gerson também não é um 8, a moda antiga? Mas o De La Cruz... O Gerson também é. Mas o De La Cruz nessa posição ali, mais na frente, centralizado, mais perto do centroavante, mas me cheira mais a Adílio. Se você quiser um voto, eu passaria o cetro de Adílio dos tempos modernos ao De La Cruz. Ainda é um começo dele. O segundo Adílio dos tempos modernos. Adílio 2. Ainda é um começo dele, mas parece que ele já está lá. É um belo começo, há sem muito dúvida. tempo, né? Adaptação. Tem uma colônia uruguaia maior no Flamengo do que em muito time por aí, talvez até uruguaio. Os times uruguaios, sem dúvida. Em termos de qualidade de jogadores, né? É um núcleo ali muito de seleção uruguaia. São 3, né? 3. Inclusive. Então, e a qualidade desses jogadores, né? Jorge. São 4, é verdade, com a chegada do Vinha, né? Agora... Varela, Vinha, Arrascaeta e De La Cruz. E a qualidade desses caras, né? Não é só um núcleo de uruguaios, é um núcleo de seleção uruguaia. Isso. Mas você tocou nesse ponto da comparação entre Gerson e De La Cruz, Abel. Até aproveitando a origem, nas regatas do Flamengo, o Gerson vai precisar remar muito para voltar para o time titular do Flamengo. Saiu por uma infelicidade, um problema de saúde, mas o time se equilibrou ainda mais
com o De La Cruz no lugar do Gerson. E não é por demérito do Gerson, acontece muitas vezes no futebol, o cara tá jogando, é o dono da posição, se machuca ou tem um problema como teve o Gerson, para voltar é mais complicado, porque quem assumiu o lugar tem muita qualidade, e no Flamengo isso sobra, há muitas opções, então quem vacila ou quem perde jogos por lesão, naturalmente tende a perder espaço. O Gerson é um cara gigantesco na história do Flamengo, um cara que simboliza... E é jogador de bola. Jogador de bola, e além disso carrega esse simbolismo, é um cara que é ídolo, escreveu o nome na história, levantou taça, mas nesse momento, pela forma como a equipe está jogando, como o meio-campo tem funcionado no Flamengo, e se o Flamengo continua nessa toada, vai ser difícil para o Gerson retomar a posição, porque obrigaria o Tite a fazer um movimento diferente, a, de certa forma, descaracterizar o time que está funcionando muito bem. Então, já está funcionando bem. Se o Tite mantiver a coerência, a tendência é que funcione como De La Cruz titular e o Gerson esperando num primeiro momento. Então, para o Flamengo, melhor cenário possível. Tem jogadores de altíssima qualidade precisando brigar por posição e tirando esses caras de zona de conforto. Vai acabar tendo tempo para todo mundo jogar, oportunidade. Tem, total. Data FIFA, convocação. Mas o Flamengo principal hoje, para mim, é esse aí. Pulgar como primeiro volante, De La Cruz, Arrascaeta, os dois pontas, mantendo essa característica. Os dois pontas dão muito equilíbrio ao Flamengo, principalmente Luiz Araújo e Everton Cebolinha, que voltam, recompõem e ao mesmo tempo não perde intensidade de ataque. Então eu sou fãzaço do Gerson, acho um cracaço, mas hoje o De La Cruz foi a cereja do bolo do equilíbrio que tanto busca o Tite. Então é natural que ele seja mantido. Para mim, não era um absurdo o De La Cruz começar como reserva no começo. A mim era assim. Não, é uma contratação. Contratação do jeito que veio, com o investimento que veio, vai chegar para ficar na reserva? Não, mas olha o investimento que o Flamengo fez pelo Pedro. E foi reserva durante 2 temporadas. Hoje está jogando mais que o Gabigol, ganhou a posição. E é natural. O Flamengo monta elenco e não traz... pela quantidade que pagou, com garantia de titular. Então, para mim, não seria... Se o Gerson estivesse jogando, rendendo, hoje o De La Cruz seria banco e tranquilo. Opção de elenco. Então, é entender esse estágio... Tranquilo, mais ou menos. A torcida ia ficar pedindo o De La Cruz toda hora. Não, mas esse é o... Depende muito, se o time está jogando bem... Se o time estiver bem, o resultado vem, diminui. Isso, você minimiza isso. Igual o time está muito bem agora e o resultado também está vindo... Né, a ausência do Gerson já tem outro tamanho. E eu repito, não é demérito do Gerson. Gerson saiu por um problema não técnico ou porque não estava rendendo, mas porque teve um problema de saúde. De La Cruz chegou, está jogando, sequência, time equilibrado, sofreu um gol só no Campeonato Carioca, então não tem por que mudar. E tem grande vantagem, professor Celso Zelt, no confronto, pela vitória de 2-0, mas vamos falar do Fluminense. O torcedor do Fluminense acredita, principalmente pelo que ele viu no ano passado. O Fluminense perdeu a primeira e deitou no jogo de volta. Fez até mais do que precisava. Vai reverter de novo? Vezes que o Fluminense perdeu a ida em mata-mata na atual passagem de Fernando Diniz. Em 2023, contra o Volta Redonda, placar de ida perdeu por 2-1. Conseguiu reverter na volta. Flamengo no ano passado perdeu de 2-0, igualzinho dessa vez. Na volta foi 4-1, não foi? 4-2. 4-2? Sim. 4-2. LDU, nesta temporada, perdeu o jogo de ida e reverteu e foi campeão da Recopa Sul-Americana. Consegue reverter agora? Professor, você que pediu a palavra. Eu acho que o problema maior é o número de gols, né? Eu até acredito no Fluminense, numa boa partida do Fluminense, numa vitória do Fluminense, mas o problema é que o Fluminense... Que ganha de 3. 3 gols de diferença. Tem que fazer 3 em um time que há 10 jogos não toma nenhum e que dificilmente deixa de fazer os seus também. Quando a gente fala do ano passado, em que precisava reverter, qual foi o resultado? 4-2. O Fluminense tomou 2 gols e acabou revertendo a vantagem. Eu acho muito difícil porque no primeiro jogo o Fluminense cedeu uma vantagem que, pelo que foi o jogo, poderia ter sido até maior. Não, e até no primeiro jogo, né, prof? Aquele 1-0 até a reta final, para o Fluminense não estava ficando tão pesado, não. Barato. O Fluminense pouco jogou, tinha 10 jogadores e o Pedro fez o segundo gol nos minutos finais do jogo, né? Quem fez o gol? Pedro.
O Evair dos tempos modernos. Bom, isso é por sua conta, Bel. O problema é a diferença de Evair gols. aí. Qualidade para isso o Fluminense tem. Vai ter alguns desfalques também, né? Tem a volta do André, que foi expulso. A volta, não Por tem o Thiago exemplo, Santos, que foi expulso, terá o né? Thiago Santos. Ainda não deve ter o Samuel Xavier, que para mim é um jogador realmente que faz a diferença. Esse Samuel Xavier do Diniz é um jogador muito participante no jeito do Fluminense jogar, né? Eu acho que o que atrapalha o Fluminense é o tamanho do desafio. Diferença Porque de o Flamengo 3 gols joga é complicado. o Flamengo joga por 2 resultados iguais, né? Então ele ganhou por 2-0, se ele perde por 2 gols de diferença, ele passa. Então, é O muito... Fluminense tem que ganhar de 3. É aí que 3 pega. gols de diferença. Eu Esse imagino- Flamengo, olha, Eu imagino o Fluminense fazendo 3 gols pelo técnico que tem, pelo espírito que tem, pelo jeito que o time joga. Mas você imagina o Flamengo tomando uma diferença de 3 gols? historicamente o Fluminense ele atrapalha o caminho do Flamengo, já teve grandes 2 títulos. últimas edições do Carioca. É isso. As 2 últimas edições do Carioca, perfeito, sua lembrança. Mas tem aquele gol de barriga do Renato, aquele Fluminense dos anos 80, ele conseguiu títulos ou vitórias em cima do histórico Flamengo do Zico. O Assis em cima do Raul. Então tem um histórico, porque é uma rivalidade muito grande. Óbvio, o Flamengo também já foi campeão em cima do Fluminense, mas tem um histórico, só que a força desse time do Flamengo, a vantagem obtida, se eu fosse colocar fichas em quem E passa, agora? eu colocaria 9 no Flamengo. Opa! E 1 no Fluminense, pela vantagem. Isso. Por aí, 8-2, vai. Não é impossível. É possível, Mas é muito difícil. Mas 3 gols de Ficou diferença muito difícil, claro que ficou. tem que dar um baile no Flamengo, hein? Mas hoje o torcedor tricolor está se apegando mais a essa mística, o que é um Fla-Flu, acreditar nesse time do Fluminense que não costuma desistir. Mas pelo que as 2 equipes têm jogado, hoje o Flamengo é bem favorito. Não só pela vantagem, mas até aqui em 2024, o Fluminense não jogou em nenhum momento a bola que jogou em 2023. Então é uma construção diferente. O Fluminense, o time principal, demorou mais a entrar em campo, teve uma pré-temporada maior por causa do Mundial. Maior nem uma pré-temporada atrasada por causa do Mundial, porque não teve dias a mais para trabalhar com tranquilidade. Mas é um Fluminense que ainda não deu liga. Até no jogo contra a LDU, teve um grande mérito, conquistou, tirou esse fantasma que existia em torno da LDU, uma grande revanche, muito simbólica para o torcedor do Fluminense na Recopa, mas não jogou com o mesmo padrão do ano passado. Então, até natural para o time do Diniz, mesmo que ele já conheça, mesmo que o time tenha se reforçado, são poucos jogos, é uma amostragem ainda pequena desse Fluminense do time principal. Então, até azeitar o Renato Augusto nessa equipe, jogando com o Ganso, e para mim esse nem foi o problema do primeiro jogo. O Fluminense teve mais problemas, principalmente de recomposição e na defesa, a forma como o Flamengo teve facilidade para infiltrar, mas é um Fluminense que precisa jogar mais e o Flamengo já jogou. O Flamengo já deu a sua amostra de que será diferente nessa temporada em relação ao ano passado. O Fluminense ainda não. Preller, que deveria mudar, se é que deveria, o Fernando Diniz, para conseguir esse resultado que é difícil, né? Ganhar de 3 gols por 3 gols de diferença desse Flamengo. Não, vai depender muito do aspecto físico, de como o Fluminense vai responder, porque além da necessidade de fazer 3 gols, como se proteger também do Flamengo, tendo a bola, sendo protagonista do jogo, não cedendo o contra-ataque, porque ceder o contra-ataque para o Flamengo, nos momentos que isso aconteceu no primeiro jogo, mostrou para o Fluminense que é fatal. O Flamengo tem, além de jogadores decisivos, jogadores para fazer uma transição muito rápida. O De La Cruz é puxador de contra-ataque, o Arrascaeta, mais forte fisicamente, tem feito esse trabalho. Os 2 pontas nem se fale. No segundo tempo, o Tite pode mexer. Tem a cartada de Bruno Henrique, tem até o Gabigol, se ele precisar circular mais a bola. Então é muito repertório que o Flamengo tem, não só tático, mas técnico, e ao mesmo tempo o Fluminense com essa obrigação de fazer tantos gols. Na final do Carioca no ano passado, o Fluminense conseguiu isso porque tinha competência, teve a resiliência do time, mas o Flamengo não era tão confiável como é hoje, e muito menos tão equilibrado. O Flamengo do Tite
tem um equilíbrio defensivo. Vou na palavra, equilíbrio. Mas o Tite bate nessa tecla, mas se a gente for resumir o Flamengo, é o que está acontecendo. É um time que ataca bastante, que tem protagonismo no jogo, mas defensivamente sofre pouco. Isso aí tem acontecido com o Flamengo. Até nos jogos que não vai bem no ataque, a defesa não é... A gente não viu ainda um time sufocar o Flamengo, pressionar, e é muito complicado fazer isso. Mas o Tite conseguiu chegar nesse patamar que ele buscou tanto, que é de equilíbrio, e por isso, por ser um cenário bem diferente do ano passado, quando o Fluminense no ano passado, a essa altura da temporada, já jogava mais bola também, essa é uma missão mais complicada. Me surpreenderia hoje se o Fluminense conseguir... uma vitória do Fluminense é perfeitamente possível, mas por uma vantagem tão larga contra um time que só tomou um gol no campeonato, é uma missão muito complicada do Fluminense reverter esse resultado. E temos uma tela para falar de 2 artilheiros, Pedro e Cano. Dá só uma olhada, porque o Cano, que é um monstro, que é um artilheiro de decisões também, não está na sua melhor fase. Não sei se é reflexo também do time que não tem jogado tanto como jogou no ano passado. Artilheiros em momentos opostos, Pedro e Cano, nos últimos 5 jogos que disputaram. Pedro fez 7 gols e deu 1 assistência. Nos últimos 5 jogos, 7 gols do Pedro e 1 assistência. Cano, nenhum gol, nenhuma assistência. Que coisa, né? Nos últimos jogos, realmente, o Cano tem sido muito ausente. Talvez esteja aguardando para esse... Hat-trick! E Fluminense na final? Já pensou? Vai ser pesado. Agora eu fico imaginando, mesmo no ano passado, com o Fluminense fazendo uma de suas melhores partidas contra um Flamengo que não era o Flamengo de hoje, mesmo assim o Fluminense não alcançou essa diferença de 3 gols. Então eu acho muito difícil que o Flamengo seja derrotado por 3 gols. Isso vai ser uma virada de fio na toada do trabalho do Tite para ficar para a história. Se o Fluminense conseguir chegar à final eliminando o Flamengo, tricolor, é uma marca assim absurda, ainda mais absurda nessa história que o Fernando Diniz já faz no Fluminense. Mais uma Seria vez, uma coisa antológica. Eu não duvido dos méritos desse time do Diniz. A questão não é essa. A questão é que é um cobertor muito culto. Não é só coisa simples de fazer 3 gols. É não tomar gols de um time do Flamengo. Se o Flamengo fizer um gol, ele já é obrigado a fazer 4. É isso. É isso aí. É isso, essa é a complicado, diferença. né? Porque ele fala muito do Flamengo consistente defensivamente, mas é também um time que faz gol todo jogo. Então, fica difícil. Para mim, essa classificação o Fluminense perdeu no jogo anterior, quando a diferença foi de 2 gols. E ele pode até, como tem a volta do André, não tem o Thiago Santos, já começar com o André na zaga, uma alteração que ele costuma fazer no intervalo para segundo tempo. Começaria com o Ganso e Renato Augusto de novo, Breno? Não, começar... Você acreditaria nisso? Então, mas ele foi até perguntado... O André não jogou porque estava suspenso, não foi? Sim, Exato, primeiro sim. Aí ele volta agora, né? Não, volta, mas ele pode voltar na zaga, o Martinelli como primeiro volante, e aí pensar num time mais ofensivo, porque o Fluminense vai precisar atacar e criar muitas situações de gol. Mas esse time fica equilibrado, com Marcelo pelo lado esquerdo, a necessidade de recomposição por ali. O Keno, por exemplo, já não tem feito aquele trabalho que era incansável dele, de voltar o tempo inteiro, recompor, fazer cobertura. Põe John Kennedy. Não, até, vamos pensar uma situação para encaixar o John Kennedy. Ele abre mão da ideia Renato Augusto e Ganso e vai só com provavelmente o Ganso, e bota o John Kennedy no bolo. Melhor não, Brilha. Precisa fazer gol, pô. Não, mas essa é a ideia que o torcedor imagina. Vamos. Precisa não tomar, né? A gente já está no desespero. Vamos lá pro tudo ou nada. E amanhã tem Fla-Flu no Maracanã, esse clássico que todo mundo espera, transmissão aqui da Band. E por isso, vamos acionar a nossa Tatiana Tavares lá no Rio de Janeiro. Mais especificamente, ela já está no Maracanã para trazer todas as informações dos 2 lados. Tati, é com você. Bom dia. E que dia? O Rio de Janeiro, fevereiro. Oi, Renata. Bom dia para você, Denilson, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Um sol para cada um aqui no Rio de Janeiro. Como você disse, amanhã tem Fla-Flu, semifinal do Campeonato Carioca. Jogo de volta e que você pode acompanhar aqui na tela da Band a partir das 8h30 da noite. A transmissão, aquele pré-jogo, muita informação. Lembrando que o Flamengo, na primeira partida, venceu com tranquilidade por 2-0. Então agora pode perder por até 2
2 gols de diferença, que ainda assim avança para a final do Campeonato Carioca. Mas fica aquela lição, Renata, porque no ano passado, na final, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0, mas a segunda partida, ainda sob o comando do Vitor Pereira, foi goleado por 4-1 pelo tricolor do Fernando Diniz, que conquistou o bicampeonato. Então os jogadores estão com os pés no chão em relação a isso. O Fernando Diniz sabe que é uma missão difícil furar a defesa sólida do técnico Tite, que só sofreu 1 gol durante todo o Campeonato Carioca. 12 jogos, apenas 1 gol sofrido, e esse gol quando ainda era aí uma equipe formada por garotos. O Tite tem praticamente todos os jogadores à disposição, com exceção do volante Gerson, que está se recuperando de uma cirurgia no rim. Já o Fernando Diniz, ele tem alguns desfalques para essa partida. O zagueiro Marlon, o atacante Douglas Costa também está se recuperando de lesão. E o Thiago Santos, que está jogando como zagueiro, levou cartão vermelho na última partida, então está suspenso, mas a boa notícia é que o André cumpriu suspensão e está de volta. Agora a gente vai conferir na reportagem todos os detalhes dessa partida, prováveis escalações, esse Fla-Flu que vale vaga na final do Campeonato Carioca. Frente a frente, os 2 últimos treinadores da seleção brasileira. Os comandantes passam por momentos distintos. Tite ainda não perdeu no Campeonato Carioca e nem em clássicos desde que chegou ao Flamengo. Diniz chegou a 12 clássicos sem vencer e ainda tenta reencontrar o melhor futebol de sua equipe, que no ano passado conquistou o título inédito da Libertadores. Nesta temporada, o tricolor também levantou a taça da Recopa, mas o torcedor não está satisfeito. É uma marca que incomoda todo mundo, é uma marca negativa, e a gente está tentando sair dela. Nos clássicos que a gente deixou de ganhar, a maioria a gente mereceu não ganhar mesmo. A gente tem jogado mal a maioria dos clássicos e por isso que a gente não conseguiu vencer. Nós temos que jogar bem, marcar bem para poder aumentar nossa chance de vencer. Além dos técnicos com status de seleção, juntando os 2 elencos, 24 atletas já foram convocados. No primeiro duelo, o rubro-negro venceu por 2-0, com tranquilidade. Toque! Por isso, neste sábado, o Flamengo tem ótima vantagem. Pode perder por até 2 gols de diferença, que avança para a final do Campeonato Carioca. Mesmo assim, os jogadores colocam os pés no chão, até porque no ano passado a decepção foi grande. O Flamengo, então comandado por Vitor Pereira, tinha vencido por 2-0 no jogo de ida. Na volta, foi goleado pelo tricolor de Fernando Diniz, ficou para a história. Eu não sabia, porque eu não estava, mas os atletas comentaram de que o ano passado, retrasado, nos vencidos de 2-0, passado, e perdeu, né? Mas a gente sabe que é um placar bom, mas não tem nada a ganho. Trata de clássico, trata de Fla-Flu. Então é entrar com o mesmo foco, mesma concentração na próxima partida para conseguir essa classificação para a final. Sonhando com o tricampeonato, algo que não acontece desde 85, o Fluminense pode se apegar ao retrospecto. Desde que Fernando Diniz voltou ao clube em 2022, são 18 vitórias com 3 ou mais gols de diferença. Não tem nada perdido ainda. A gente tem a oportunidade de jogar a semana que vem e a gente tem a capacidade de fazer gols também. Infelizmente hoje a gente não teve uma chance clara e alguma coisa assim. Mas tenho certeza que no próximo jogo vai ser diferente. Só que o Flu tem pelo menos 4 desfalques para esse confronto. O lateral direito Samuel Xavier, o atacante Douglas Costa e o zagueiro Marlon estão lesionados. Além deles, o agora zagueiro Thiago Santos, que foi expulso no primeiro jogo, também está fora. Já André está de volta após cumprir suspensão. O volante Gabriel Pires liberado pelo departamento médico. A tendência é que seja relacionado, assim como o Ganso, que saiu com dores na panturrilha no fim de semana. Um provável time tem Fábio, Guga, Antônio Carlos ou Manuel e Felipe Melo, Marcelo ou Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Cano.
Lembrando que André pode fazer a função de zagueiro, e aí o treinador faria mudanças no setor do meio de campo. Do lado do Flamengo, Tite tem o elenco praticamente completo à disposição. Gabigol está recuperado de lesão. O único desfalque é o volante Gerson, que se recupera de uma cirurgia no rim. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Tudo pronto para o clássico mais charmoso do Brasil. Rivalidade de sobra. Um jogo com muitos jogadores de seleção no Campeonato Carioca.